Rodrigo Zanelato, ele mandou o seguinte: saudações aeronáuticas, pessoal. Lito, qual o acidente aéreo que mais te sensibilizou nesses anos todos de aviação e por quê? Não o maior, né? O que mais O que mais te sensibilizou nesses anos de aviação e por quê? Abraço, sucesso, tio Vilela. Rodrigo Zanelato. Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Valeu. São 2 acidentes. Um eu consegui contar no canal, que foi o acidente do Fokker 100 da TAM, decolando de Congonhas. E eu engasguei várias vezes, eu tive que parar às vezes, porque, sabe quando você tá fazendo um vídeo, você começa a chorar, assim, você fala, não, eu tô contando a história, tem que... Aí eu parei algumas vezes, outras eu engasguei assim, isso ficou na edição. Esse acidente é muito difícil de contar, porque a anatomia de um acidente eu entendo como é que ele vai acontecendo até chegar no final lá. E você percebe que algumas coisas poderiam ter sido feitas para evitar aquilo. No caso do Fokker 100, os pilotos não tiveram a mínima chance. Eles não poderiam salvar aquele voo, dadas as condições que eles tinham no momento, de conhecimento do que estava acontecendo e do pouco tempo. Então isso é muito difícil de contar assim, porque entra um fator que a gente é técnico, é treinado para... a gente precisa resolver, solucionar um problema e não dava para fazer nada ali. Então esse é muito triste. Ao contrário do da Chapecoense. O da Chapecoense eu conto passo a passo, assim, como aquilo foi criminoso e não um acidente em si. Tinha pouco combustível, o trecho era muito longo. E os caras conversando durante o voo. Não vai dar, tô fazendo um cálculo aqui, vai dar. Então... Cara, que doideira. O que é? É autoconfiança enorme? É só querer... Negligência. E tem o outro acidente que eu não... tá difícil de contar, muita gente pede, mas é difícil contar essa história. Foi uma colisão aérea que aconteceu no espaço da Europa, que chama o acidente do Lago Constança, porque pedaços do avião caíram no Lago Constança. Porque era um avião russo e um avião da DHL, um cargueiro. E cheio de crianças de férias, cara. Então, tem filme desse avião, assim, que um dos familiares tenta matar o controlador de voo, porque ocorreram alguns erros e o controle de tráfego aéreo estava envolvido, o controle de tráfego aéreo da Suíça. Então, essa história é difícil de contar. Então, esse me comove bastante. E era um acidente que era evitável também, mas é a tal do aprendizado. Lembra que eu falei do negócio do acidente lá, do avião da Gol evitando o outro lá em Curitiba, logo no início da nossa live? Aquele é um sistema, mesmo que o controlador de tráfego aéreo não tivesse pedido a arremetida, o avião agora a bordo ele tem um detector de invasão dessa bolha de segurança. Então o piloto ia ser avisado que tinha tráfego, ia dar um comando para o avião arremeter, mesmo sem controlador. Mesmo com neblina. Mesmo no escuro, mesmo sem enxergar nada. E nessa época desse acidente do Lago Constança, já existia esse equipamento, que chama Sistema de Anticolisão em Voo, Traffic Collision Alert System. Não é sede não, é que eu ri e engasguei e fiquei com o sem voz. Ainda não estava muito bem definido de quem era a prioridade de tomar decisão. Então, o controle de tráfego aéreo era muito importante. E o sistema do avião, quando identificou que os aviões iam colidir, eles deram informação para o piloto. Um piloto recebeu a informação de subir e o outro de descer. Mas o controlador de tráfego aéreo tinha pedido para esse avião que recebeu a informação de subir descer. E do outro que era de descer, subir. E nesse negócio assim, eles seguiram a informação do controlador de tráfego aéreo e segundos preciosos foram perdidos e que ocorreu a colisão. Hoje em dia isso já está definido. Assim, o alarme falou que é para fazer isso, faça. Independente do que o controle de tráfego aéreo... Então esse é um acidente difícil. E não tem alguma regra também de quem vira para a esquerda, quem vira para a direita, um negócio assim? Se tiver tem, de frente tem. Como os dois viram para a direita. Ah, é? É regra... É regra. E mas sobe ou não? Só vira?
Só vira. Mas nunca vai acontecer isso porque eles voam em níveis diferentes. Não, mas né? se der algum... Mas se um conseguir enxergar o outro, os dois viram pra direita. Mas se passar muito perto sem encostar, já dá alguma merda? Pelo deslocamento de ar? Dá. Vai dar uma turbulência feia ali. Viu? Cara...